Você já parou para pensar no que restou do lendário templo de Zeus Olímpico em Atenas? Atualmente, pouco sobra além de algumas colunas intactas e fragmentos espalhados pelo chão, mas há cerca de 2.600 anos, esse templo era o maior da Grécia Antiga e uma verdadeira maravilha arquitetônica. A construção foi iniciada por um tirano chamado Pisístrato, que acreditava que monumentos grandiosos seriam a chave para conquistar o povo e ostentar seu poder. Mesmo com tantas dificuldades, a obra só foi finalizada 650 anos depois pelo imperador romano Adriano. O templo tinha 104 colunas gigantescas, cada uma pesando 364 toneladas, sustentando uma estrutura de 300 pés de comprimento. Dizem que abrigava uma estátua colossal do próprio Zeus, mas o que aconteceu com essa estátua permanece um mistério. Não há qualquer evidência física dela até hoje, e ninguém sabe se foi destruída, roubada ou simplesmente desapareceu ao longo dos séculos. Essa ausência de provas alimenta teorias e fascínios sobre uma das maiores obras da antiguidade, que hoje só pode ser admirada em ruínas. No México Antigo, muito antes da chegada dos espanhóis, corria o mito dos gigantes conhecidos como Quenanete, uma raça de seres de tamanho imenso que habitava certas regiões do país. As histórias são diversas, mas uma das mais intrigantes vem das crônicas de Frei Andrés de Olmos, que no século XVI relatou ter encontrado ossos gigantes, incluindo dedos do tamanho de mãos humanas. Embora a confiabilidade dessas fontes seja questionada, já que Olmos tinha grande fascínio por seres fantásticos, essas narrativas ganham respaldo em textos indígenas, como o Codex Sumarágaga, que descreve esses gigantes como criações divinas desaparecidas após uma catástrofe semelhante à lendária inundação da Atlântida. Ainda hoje, não há provas físicas ou fósseis que confirmem a existência desses gigantes, mas a persistência dessas lendas levanta debates sobre a origem das enormes construções megalíticas no México e se seriam obra de seres de proporções extraordinárias. Cientistas e historiadores continuam intrigados, tentando desvendar onde termina o mito e começa a realidade. Pequenas, porém poderosas, as formigas argentinas são um fenômeno impressionante da natureza que desafia a ciência moderna. Apesar de seu tamanho minúsculo, elas conseguiram se espalhar por 3 continentes diferentes, América do Sul, Europa e Ásia, formando megacolônias geneticamente idênticas. Essa uniformidade genética é curiosa porque, em geral, organismos que saem de seu habitat natural tendem a sofrer rápidas alterações evolutivas, o que não ocorre com essas formigas. Além disso, sua organização social é surpreendentemente eficiente. Elas reconhecem seus parentes e se mostram agressivas contra formigas de outras espécies, mantendo uma hierarquia complexa e uma cooperação fora do comum. A extensão geográfica dessas colônias e sua estabilidade genética são mistérios que a ciência ainda busca entender, revelando que mesmo os menores seres vivos podem esconder grandes segredos. Os polvos, criaturas fascinantes dos oceanos, despertam uma das teorias mais controversas da ciência, a possibilidade de terem origem extraterrestre. De acordo com a teoria da panspermia, a vida na Terra pode ter sido influenciada ou até mesmo originada por organismos trazidos por meteoritos ou cometas. Os defensores dessa ideia apontam que os polvos têm um genoma extremamente complexo, com mais de 33 mil genes codificadores de proteínas 8 vezes mais que a maioria dos outros seres vivos. Além disso, eles demonstram comportamentos avançados, como curiosidade, capacidade de aprendizado, solução de problemas e até mesmo personalidade. Essas características tão peculiares fazem os polvos parecerem fora da curva da evolução terrestre, levando cientistas a questionarem se realmente evoluíram aqui ou se seus ancestrais chegaram de outro planeta. A descoberta de vida que não depende de oxigênio foi uma verdadeira revolução para a ciência. No fundo do mar Mediterrâneo, cientistas encontraram animais minúsculos do filo Lorecifera, que vivem em ambientes completamente anóxicos, ou seja, sem oxigênio. Diferente do que se aprendia nas escolas, que o oxigênio é essencial para a vida, esses organismos se adaptaram a substituir o gás por sais para sobreviver. O surgimento desses seres traz uma nova perspectiva sobre a diversidade da vida e sobre como formas de vida
podem prosperar em condições extremas. Essa descoberta também levanta questões sobre a possibilidade de existência de vida extraterrestre em planetas com ambientes muito diferentes dos nossos, mostrando que a vida pode ser muito mais resiliente do que se imaginava. A origem dos humanos modernos ainda guarda mistérios surpreendentes que a ciência está apenas começando a desvendar. Uma espécie extinta chamada Denisova ubelins, descoberta em cavernas na Sibéria, revelou em seu DNA a presença de um ancestral humano desconhecido, que teria se misturado com ela há cerca de 30 mil anos. Esse ancestral deixou marcas genéticas únicas, incluindo um conjunto de dentes que não são encontrados em nenhuma outra população humana viva atualmente. A presença dessa espécie misteriosa indica que a história da evolução humana é mais complexa do que pensávamos, com vários grupos se cruzando e influenciando uns aos outros. A busca por mais evidências continua, tentando responder quem eram esses misteriosos parentes e qual foi seu papel na formação dos humanos modernos. A construção do Templo de Zeus não foi fácil, e enfrentou muitos obstáculos ao longo dos séculos. Após a expulsão dos responsáveis pela obra em 510 a. Código, a prioridade da construção diminuiu com o crescimento e as mudanças políticas em Atenas. Mesmo assim, o templo se tornou um símbolo da ambição e do poder dos tiranos. Um monumento colossal que pretendia refletir a grandiosidade do deus Zeus e a autoridade dos governantes. Essas ruínas que admiramos hoje contam histórias de batalhas políticas, mudanças culturais e do esforço humano para eternizar sua fé e domínio através da arquitetura. A maneira como esses monumentos foram construídos e abandonados revela muito sobre a história e a mentalidade da época. As lendas dos gigantes mesoamericanos, como os Kenanete, permanecem vivas até hoje nas histórias e tradições dos povos indígenas do México. Comparáveis ao mito da Atlântida, esses gigantes são descritos como seres poderosos criados pelos deuses, que desapareceram em uma catástrofe catastrófica, talvez uma grande inundação. Embora não existam evidências arqueológicas concretas que comprovem sua existência, essas narrativas moldaram a cultura e o imaginário da região, influenciando a maneira como os antigos povos explicavam as estruturas megalíticas impressionantes encontradas no México. O estudo dessas lendas ajuda a entender as crenças, medos e esperanças dessas civilizações antigas, e como elas lidavam com mistérios e fenômenos naturais ao seu redor. Os povos têm uma complexidade genética que surpreende os cientistas. Com cerca de 33 mil genes codificadores de proteínas, um número 8 vezes maior que a maioria dos animais, eles se destacam pela inteligência e comportamentos únicos. São capazes de solucionar problemas, demonstrar curiosidade e até apresentar personalidades distintas, o que os torna um dos invertebrados mais sofisticados do planeta. Essa combinação de genética avançada e habilidades cognitivas levanta muitas perguntas sobre sua evolução e origem. Por que esses animais são tão diferentes de outros seres marinhos? O estudo dos polvos pode abrir novas fronteiras para a biologia, ajudando a compreender melhor os mistérios da vida. As formigas argentinas são verdadeiras protagonistas de uma expansão impressionante no mundo animal. Elas formam megacolônias que se estendem por milhares de quilômetros, atravessando continentes, mas mantendo uma única identidade genética. Essa cooperação em larga escala faz delas quase um superorganismo, desafiando conceitos tradicionais de espécie e organização social. O reconhecimento genético dentro das colônias permite que elas funcionem de forma coordenada e eficiente, protegendo seus territórios contra invasores. Essa expansão e a forma como mantém seu domínio revelam uma organização social complexa e uma capacidade de adaptação notável, surpreendendo cientistas e amantes da natureza. Esses são os mistérios e fenômenos que ainda desafiam a ciência e alimentam nossa curiosidade sobre o mundo e a vida. Qual deles mais chamou sua atenção? Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!